Agora sim, deu certo. Agora foi. Nunca é fácil, né, Dudu? É, nunca é, né? Sempre tem que ter um empecilhozinho aí para dar uma graça, né? Para dar uma motivação. Para dar A gente... aquela palpitaçãozinha, né? Aquela adrenalinazinha. É, ainda mais que a gente vai falar bastante hoje sobre essa questão hormonal, aí já é mais uma questão aí, essa questão de adrenalina, né? Aquela sensação, aquele friozinho na barriga, é sempre muito gostoso. Exatamente. Então, muito bem-vindo, meu amigo. Muito Primeiro, eu obrigado, quero Suzy. dizer que é uma satisfação falar com você. Eu esperava muito por isso. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui de quem é esse cara. Primeiro de tudo, intitulado agora o tiozão do Heitor. Tio Babão. Aquele tio babão, com certeza. O Dodô é um cara que batiza os protocolos de treino dos alunos com os nomes mais criativos do Brasil. Quem foi aluno dele sabe disso. É uma imaginação super fértil. Ele é profissional de educação física, pós-graduado em fisiologia e nutrição e é especialista em comportamento e mudança de hábitos. E eu sou fruto dessa criatura, né, Dudu? Eu Algum, sou a prova viva disso, de que alguns a anos, transformação é né, possível. Suzy? Há Alguns alguns anos, anos. acho que 2019, se não estou enganada. É, faz um tempinho. E veio muita transformação. E eu ouso dizer que a transformação interna é muito maior do que a externa, Sim, né? às vezes o pessoal acredita muito essa questão, né, de, nossa, como você tá bem fisicamente, como você mudou seu corpo. Cara, eu enxergo isso, mas eu enxergo também que através desse corpo hoje que você tem moldado através da alimentação e atividade física, foram frutos de suas escolhas. Ou seja, você tem que estar bem mentalmente para conseguir ter um corpo desse. Você pode conseguir ter um corpo assim, né, fisicamente ativo, com quantidade maior de massa muscular, uma baixa quantidade de percentual de gordura, se não for através de bastante esforço. E quando a gente fala em esforço, a gente fala diretamente em você direcionar a sua mente para o caminho correto, né? Então, eu encaro muito dessa forma. Acho que é bem bacana você falar isso, porque eu observo, né, Suzy? Você está comigo aí há 4, 5 anos, eu vi o quanto você mudou, não só fisicamente, eu acredito, e vejo isso no seu dia a dia, como mentalmente você mudou, né? Sim, sim. E eu acredito muito no, e eu trago muito isso, né? Que o contrário também. Eu acho que você tem que estar bem mentalmente, muito disposto a querer chegar àquele objetivo. Mas um dos grandes ganhos que eu tive a partir do momento que eu decidi, né, muito por questões psicológicas, assim, eu precisava de uma mudança, de alguma coisa diferente na minha vida além da insatisfação com o físico, né, estética e tudo mais, mas era muito mais mental. E a partir do momento que eu determinei isso, ele acaba refletindo em tudo na vida. Não é uma questão só física, né? A partir do Nunca. momento que você consegue, quem tem muito problema de é muito enrolado, não consegue concluir as coisas, procrastina. Eu sempre fui uma grande procrastinadora, então o exercício físico ele me trouxe muito mais foco, me trouxe muito mais saúde mental, diminuiu a ansiedade e me trouxe conseguir refletir isso em trabalho, conseguir refletir isso para a vida pessoal, tendo objetivos que eu conseguia concluir e entendendo que não é todo dia, não existe isso de todo dia eu estarei motivada. Na maior parte dos dias, não. Ainda mais no período que eu acordava lá às 5 da manhã para treinar, que era necessário. Sim, Eu não sim. tinha motivação, eu não acordava Não. animadaça que eu ia lá puxar peso. Mas só que eu sabia que o resultado que aquilo me traria e estava me trazendo era muito mais positivo do que a dor, do que a preguiça e tudo mais, né? Então, Quando a gente fala, muito né, bom. em motivação, né, o que é motivação? É o motivo pelo qual você faz aquela ação, né, porque que você está indo treinar. Só que nem toda vez você está disposto a fazer aquela ação para alcançar aquele motivo, por N fatores de vida pessoal, trabalho, relacionamento, enfim, várias coisas podem fazer que você não vá cumprir a ação respectiva daquele motivo que você está indo para o seu treino, né? A gente fala em treino, né? Mas eu gosto de falar pro pessoal que não é só treinamento, é qualquer coisa na vida, né? É Sim. trabalho, é dinheiro, é relacionamento, tudo requer essa ação através desse motivo que você quer alcançar. E aí entra aquele ponto, né, chave, que você é uma pessoa muito assim, né, Suzy? Uma pessoa disciplinada. Você não precisa ter motivação todos os dias, mas você precisa ter disciplina todos os dias.
E sem disciplina você não ganha dinheiro, sem disciplina você não tem sucesso financeiro, trabalho, relacionamento. Se você não for uma pessoa disciplinada, você não tem esse no relacionamento, né? E treino não é a mesma coisa, né? Então a disciplina ela acaba sendo o fator-chave para que você tenha isso naquilo que você deseja alcançar. Acho que a disciplina e somando a organização, né, Dudu? É muito difícil e quando eu comecei lá atrás esse processo todo, eu entendi também que a organização, além de economizar tempo, ela ajuda você a não buscar atalhos, né, o imediatismo. Isso eu falo principalmente questão de alimentação, em tudo, de uma forma geral. Se você não se organiza, o teu Sim, dia te atropela. É sim, muita coisa. sim, sim. Você prova Eu, disso. Você eu fiz começa o quê? 5 horas? 5 horas eu tô de pé e atendo, né, inúmeros clientes, eu tenho o hábito hoje de fazer 2 treinos ao dia, né? Isso eu não abro mão, são 2 treinos, um treino de musculação, um treino de aeróbico, um movimento de luta que eu adoro, né? E é engraçado que você falar sobre isso, sobre organização, porque eu relatei nos meus stories essa semana um caso que aconteceu comigo. Eu sou um cara organizado, eu me considero um cara organizado. E aí eu cheguei de viagem, fui visitar o Heitor, né, minha família lá, meu sobrinho. Eu cheguei de viagem e aí eu fui para o mercado. Logo em seguida eu vou fazer mercado porque eu preciso fazer as compras. E aí eu sempre eu abro meu iPhone ali e no bloco de notas eu escrevo tudo que eu tenho que comprar, né? E eu entrei no mercado e pensei, não, eu já sei tudo de cor que eu tenho que comprar, nem vou abrir o bloco de notas aqui. E fui sair comprando, mas eu esqueci metade das coisas. E aí quando eu cheguei em casa, cozinhei o que eu tinha aqui em mãos, né? Mas na segunda-feira eu precisei retornar ao mercado. E esse retornar ao mercado foi falta de atenção minha compartilhada com a falta de organização, porque se eu tivesse mentalizado que eu tinha organizado e realmente colocado em prática aquilo, eu não teria perdido esse tempo, que eu também não acho uma perda de tempo, mas eu poderia ter ganho mais tempo na cozinha do que tempo no mercado, saindo, deslocando, estacionando, descendo do carro e fazendo as compras. Então, a organização é chave, né? Você trabalha com saúde financeira, né? Você sabe o quão difícil é essa questão de organização financeira, né? O pessoal guardar dinheiro ou prospectar mais dinheiro, tudo requer bastante organização, né, Suzy? E eu acho que assim, a gente também não pode ser tão autopunitivo, né? Tem dias, sim, que são mais difíceis e a gente acaba tropeçando e acontece isso, ou confia demais na nossa, na nossa memória. E isso é para É, tudo, inclusive, isso é para alimentação, isso são para as rotinas do seu dia. O nosso cérebro ele é preguiçoso, ele automatiza muita coisa, e muitas vezes a gente nem percebe e acaba deixando coisas importantes para trás. E o financeiro é a mesma coisa. Eu gosto de trazer muito isso, e eu acho que não tem como excluir da organização financeira a saúde física, a saúde mental, porque é muito mais fácil. A partir do momento que você tem disciplina numa área, você consegue replicar para as outras áreas e aquilo é mais prático, é mais fácil. A partir do momento que você tem organização na tua comida, na tua rotina, você otimiza o teu tempo. E aí você consegue encaixar muito mais sim. facilmente aquelas atividades que são necessárias e principalmente as atividades de lazer, de bem-estar, que são importantíssimas para você continuar tendo a sua saúde, né? Sim, e isso que você falou, né, sobre a questão de você talvez procrastinar em outras áreas, se você é organizado em uma área, você tem a tendência, né, a compartilhar isso com as demais áreas. Se você procrastina em uma área, você tem a tendência a procrastinar em outras. É o simples Sim. fato de que você começa a entender, por exemplo, por que quando eu fico o dia inteiro no sofá, parece que eu fico mais cansado ainda. Você ensina a sua mente a ser mais parada, você ensina a sua mente a entrar em desuso, né? O seu corpo a entrar em desuso. No momento que você é uma pessoa mais ativa, você faz aquilo, você sai daquele nível de procrastinação, você acaba achando isso em tudo que é a área da vida, né? Tudo que é a área da vida. Sim. E aí entra também, Dodô, acho que é legal a gente falar a questão do hábito, né? Eu não tinha o hábito. Hoje eu sinto, eu vou usar a palavra, não é correta, mas é abstinência de treino. Por quê? Porque, e não é do fato de eu ir até a academia, alguma coisa assim, é que aquela sensação que eu tenho de realização, de bem-estar, tem ali toda a liberação hormonal e tudo mais que acontece durante o exercício físico. E no meu caso é musculação, mas poderia ser qualquer outra Sim, atividade. Teve uma época que eu pedalei, enfim. Aquela
sensação de bem-estar, de conquista, de realização que você tem ao final a realizar, ela muda o teu dia inteiro. Sim, E ela acaba sim, refletindo em todo o resto. sim. Então, e o hábito é uma coisa muito interessante, porque tem, né, várias pesquisas divergentes falando do tempo que leva para criar um hábito. Tem um livro famosérrimo falando nisso, e na verdade não existe uma pesquisa que determine exatamente um prazo, porque o hábito ele está muito ligado em relação ao valor que você dá para aquele momento, a forma que você, a percepção de valor que você dá. Então, por exemplo, eu preciso carregar a mente, ter um momento de paz, eu estou muito acelerada, vou dar uma caminhada. Mas eu vou dar uma caminhada com o celular na mão, vendo as redes sociais, ouvindo notícia, ouvindo algum texto, alguma coisa. Cara, você não desliga. Então, você não está percebendo o valor daquela atividade naquele momento. Você não está percebendo o teu corpo, a respiração. Então, essa percepção de valor, ela vem muito com foco e o estar presente naquilo, né? Eu vou te dar o que você falou, isso é extremamente correto. Eu vou te dar uma explicação neuroquímica agora, tá? Que é uma coisa mais de Perfeito. ciência e que eu vou deixar simples para todo mundo entender. Quando a gente começa a compreender que o nosso corpo ele é uma maquininha, tá? Ele é uma maquininha e que as emoções geram sentimentos e esses sentimentos geram liberações hormonais. Então, por exemplo, se eu vou usar o mesmo exemplo que você colocou, tá? Você tá a Suzy, bonitona, ali shapeada, caminhando na beira da praia, normal, sem fone de ouvido, se conectando com a natureza, observando o que tem em volta, tá feliz e pensando, nossa, que momento prazeroso que eu estou vivendo agora. Agora nós colocamos a Suzy número 2. Ela caminha na praia, mas ela tá atenta às notícias, ela tá vendo as calamidades e as tragédias que acontecem no mundo. Isso faz com que ela se sinta talvez até com medo, com uma sensação que isso pode acontecer com ela, e neuroquimicamente eu libero hormônios estressantes, diferente de quando eu libero quando a Suzy tá lá, sem o fone de ouvido, observando. E não é que a gente não possa usar fone de ouvido, né? A gente pode escutar uma música gostosa, mas a gente não tentar cada vez mais ficar longe de coisas que tragam sentimentos ruins e que muitas vezes sentimentos ruins a gente não percebe, que é justamente o que você falou, né? De você estar ali vinculado à notícia. Uma coisa que eu gosto de falar, aquela pessoa geralmente que é muito viciada em assistir telejornal, né? Ou jornal que passa na televisão, que você só vê tragédia. Você vê que aquela pessoa ela é sempre preocupada, cara. Porque não que você não tenha que ter preocupação, mas a preocupação em extremo ela também é ruim. Então O se problema é encaixa o certinho. excesso do negativo, Perfeito. né? Assim como a gente sabe que o excesso de treino também é ruim, o excesso, praticamente quase tudo na vida, né? Acho que se a gente dizer tudo na vida em excesso, acaba sendo ruim. Porque entra um outro fator, né, Suzy? Que até inclusive a gente conversou em box, que é a questão de recompensa, né? O nosso corpo, ele busca por recompensa. E aí nós temos mais um hormônio, que é esse hormônio da dopamina, que a gente quando vai para academia, principalmente você que já acordou cedo para academia, você sabe que de manhã muitas vezes a gente não tem vontade de ir até a academia, mas no momento que você termina ela, você pensa, pô, valeu a pena. E se você tivesse ficado na cama, deitada, quando você ficasse aquele período que você estaria na academia, você acorda e vai dizer, puxa vida, eu não fui. Então você tem a questão da frustração e você tem aquela liberação hormonal de dopamina, de recompensa para você ter ido e ter feito. E é assim em tudo, né? Se olha, por exemplo, e aí que nós temos que tomar cuidado, porque aí a gente pega, por exemplo, pessoas, eu tenho alunos, né, que falam isso, 12 anos trabalhando, já ouvi muito isso, chegar na sexta-feira à noite e o cara falar assim, ó, eu vou tomar uma cerveja porque eu mereço. Quando ele fala isso, automaticamente ele está recompensando a semana dele na cerveja. Ou seja, no álcool, algo que mexe com o sistema nervoso central. Então é disso que a gente tem que fugir, tentar fugir dessas, porque o nosso corpo ele sempre vai, nossa mente ela sempre vai buscar fuga. Então que a gente busque fuga em coisas boas e saudáveis. Uma delas é, por que não treinar, se alimentar bem, se conseguir ver o seu corpo bem no espelho, e dizer, não, isso é fruto do meu esforço, do meu cuidado, são coisas que não vão te castigar. Agora, álcool, nicotina, né? Drogas, que mais? Pornografia, jogos, são várias fugas aí que a gente tende a buscar, né? Isso é normal, todos nós. Sim, sim, acaba sendo uma recompensa negativa, né? Tem uma pergunta, ó, tem um comentário aqui bem bacana.
do Namir, é verdade. Eu demorei para entender que nutri, personal e médico não são caros. Cara é ficar doente, cara é É, pagar remédio, cara é perder dias de vida porque está numa cama, né? É isso aí. E aqui tem uma pergunta. Estarei de férias por 30 dias, é tempo suficiente para treinar o cérebro? Com uma rotina de treino e alimentação diferente, ou levamos mais tempo para criar o hábito? É mais ou menos o que a gente falou, né, Dudu? Depende muito. Algumas pessoas em uma semana conseguem criar o hábito, algumas em 3 meses, 6 meses, é. porque depende da percepção que ela tem do valor daquela atividade ou daquela rotina, enfim. Tem, e é como você falou, tem vários livros. Um livro muito bom é A Força do Hábito, Mindset, que fala sobre isso também. E só que todos eles têm estudos, mas são muitos estudos e a gente não consegue muito embasar realmente, pô, é um determinado período de tempo. Mas a gente sabe que precisa, assim, né, no mínimo de 15 a 21 dias. O que que acontece com essa pessoa que não sei quem foi que falou aí, é porque ela está tentando criar, o que é muito bom, tá? Não é ruim, não estou negativando ela, pelo amor de Deus. Mas ela está criando o hábito dela no momento que ela está de férias. Vai ser um empecilho quando entrar o serviço. Mas, sem sombra de dúvida, ela criando esse hábito de férias vai facilitar, obviamente, que ela tenha essa aderência, né, que ela questionou ali, né, sobre alimentação e treinamento. Sem sombra de dúvida, vai te ajudar muito, muito, muito. Eu acho que eu costumo falar que todo dia é o dia um, todo dia é o dia de começar. Excelente. Não é. A gente vê muito isso, né? O segundo eu começo, que é um matador, que é Uhum. desesperador, na verdade, do segundo eu começo. Começa hoje, começa quarta, começa amanhã, quinta-feira. O calendário é uma coisa, é uma organização humana, não existe isso. Nosso tempo de vida ele está fluindo, está correndo. Então, a nossa vida ela não tem o segundo, a terça, a quarta, não, é o agora. Nosso mecanismo não para de funcionar esperando, e que bom que não pare, né? Sim, Esperando o dia oportuno para começar uma atividade física, esperando o dia oportuno para tentar uma mudança de hábito, né? Melhorar a qualidade de vida. Então, o momento é agora. E assim, falo por minha experiência, tem deslize, teve um período que eu estive extremamente focada na dieta e mesmo assim eu sou chocolate, eu adoro chocolate, eu comia chocolate. Tem um dia que vai ter um aniversário especial de um amigo, eu tô afim de beber meu vinho, eu adoro beber vinho, eu bebo, mas não é como uma fuga. sim, Eu tenho consciência que sim. aquilo e é gostoso, porque eu entendo, isso é um momento de prazer que eu estou me permitindo ter, até porque qualquer mudança muito abrupta, muito radical, ela não é sustentável. Não, Então, a não é. partir do momento que muitas pessoas vêm falar comigo em direct e tal, já há muito tempo, dizendo, você me inspira e tal, como que eu começo? Eu digo devagar. Não começa chegando num crossfit alucinado, porque as dores são horríveis depois. Então começa com calma, a alimentação. Vai ajustando com alimentos de qualidade, melhora o sono. Esse foi meu grande mal durante muitos anos, Uhum. problema de dormir pouco. Então hoje está ajustado, dá uma grande diferença e torna isso sustentável, porque a partir do momento que você corta tudo, você corta a sua vida social, isola de todo mundo, agora não bebo mais. Já vou dar uma dica para quem quer fingir que está bebendo nos lugares, que é ótimo. Meus amigos não incomodam. Então, acho que é uma coisa gradual para que se torne Sim. sustentável. É que nem ali o Namir colocou que ele bebe uma cerveja na sexta-feira, né? O que eu poderia te falar para ele de conselho é que ele não precisa beber toda sexta-feira. Talvez beber a cada 15 dias no primeiro momento, depois reduzir, porque depois se torna algo fácil, né? Depois que você controla e consegue entender que aquilo lá não é mais a tua válvula de escape, você controla aquilo totalmente. Exato. Esse é É, o é grande. uma, é uma mudança de mindset Isso, mesmo, né? eu bebo, eu como pizza, eu saio pra festa. O problema é quando eu faço isso uma rotina e um hábito. Porque se você faz isso toda Exato, sexta-feira, isso vira um hábito. E aí você exato. está ensinando o seu cérebro que toda sexta-feira você precisa daquilo. E no momento que você ficar sem, vai ser um pouco sofrido. E a gente precisa entender que nenhuma mudança de hábito, ela é fácil. Ela requer um esforço seu. Ponto final. Você vai ter que se esforçar para isso até que isso se torne o hábito que você quer adquirir, né? O novo hábito, que você tem um hábito. Você tem um hábito, você tem. Ou de beber cerveja, ou de sair festa, ou de não treinar. Você tem esse hábito, você está mudando o seu hábito. Você quer mudar esse hábito, vai ter que ser um esforço, vai ter que ter uma paciência. E aquilo que você falou, Suzy, olha só que legal essa história que eu vou contar agora. Você falou
sobre não mudar muito rápido, né? Abruptamente, né? Isso, você pegar e ter essa questão de subir degrau por degrau, né? Hoje, o que eu avalio muito, né? E vejo que talvez seja uma deficiência dos nutricionistas, por exemplo, tá? E que eu acho que é uma coisa que eu vou conversar com as pessoas que trabalham comigo, porque eu tô vendo um ótimo nicho de mercado, tá? Por exemplo, você vai no nutricionista, tá? O nutricionista, ele entende, tá? Ele entende que você tem uma rotina de trabalho, que você tem uma rotina de lazer, que você tem a sua rotina. E aí ele pega todos os horários e ele muda praticamente toda a sua dieta. Tira seu chocolate, tira sua cerveja, sendo que na minha visão, como alguém que treina, como alguém que acompanha pessoas em busca do seu melhor desenvolvimento físico e mental, eu vejo que você mudar totalmente a estratégia nutricional daquela pessoa, você acaba fazendo com que ela se sinta muito frustrada. Onde, para mim, Exato. basicamente, seria o quê? Você vai lá, conversa com aquela pessoa, descobre o que ela come, tá? E, por exemplo, não Porque a tira pessoa se tudo. sente incapaz, né? Ela olha aquilo e diz, não, mas eu não consigo fazer. É Não é para triste. mim, não é para mim aquilo lá. Não é para mim, então eu não vou fazer porque não é para mim. Então esse é um ponto que eu olho assim, ó, cara, pô, eu fico imaginando assim, ó, o cara ele faz uma dieta mais ou menos, tá? Ele come feijão, ele come arroz, ele come carne, ele come ovo, e ele come muito chocolate. Cara, deixa aquele cara comendo aquele arroz, aquele feijão, aquela carne e começa a reduzir a quantidade de chocolate dele. Ele treinando e reduzindo essa quantidade de chocolate, já vai ser um grande no primeiro mês, né? Exato. No primeiro mês. E no segundo mês você vai lá e faz outra substituição e você vai galgando cada vez mais. E aí se torna fácil para aquele ser humano, para aquela pessoa, né? Então hoje que eu vejo na nutrição, essa é uma historinha, né? Que compartilha o teu pensamento, né? Que a gente não deve mudar muito. Você vai numa academia, por que você vai começar treinando 7 vezes na semana, cara? Começa treinando 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Exato. Exato. Até para ter tempo do teu corpo entender esse processo de mudança, né, lentamente. O meu histórico, e isso não é só na área de nutrição, ou educação física, qualquer área, né? Tem médico que erra, tem, enfim, qualquer tipo de atividade está propícia ao erro, dependendo da qualidade do profissional. Mas eu tive três nutricionistas no meu histórico, né? A primeira foi a que me traumatizou e me deixou um bom tempo sem buscar isso, porque eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu tenho intolerância à lactose, eu trabalho dessa forma, eu não vou deixar de comer tal coisa. Ela, juro, a impressão que eu tive é que ela anotou tudo ao contrário e me entregou o protocolo no final da receita. Eu saí do consultório, não fui mal educada de fazer na frente dela, Sim, mas eu peguei na rua, amassei, joguei no lixo e disse, esquece. não é para mim. Ela fez tudo. Tinha iogurte, tinha queijo, tinha não sei o que, numa época lá, anos atrás, em que comprar isso não era fácil de encontrar e era Sim, caríssimo. sim, isso é Então muito também recente. passar uma dieta, aí as uvas do Niágara, do não sei o que, mas gente, não existe isso, é Ah, arroz, feijão, o que a gente tem aqui, é banana. Aí depois eu fui muito feliz, né, com o Kleber, que foi o primeiro que eu uhum. passei junto com você, que ele tinha essa percepção, assim, eu cheguei para ele e disse assim, olha, minha rotina é assim, eu trabalho tantas horas sentado, eu não posso ficar saindo toda hora, vai na cozinha, esquenta, eu preciso de coisas que eu ponha o potinho do meu lado, abra e coma naquele horário, seja rápido. Aí a gente conseguiu adaptar dessa forma, depois tive o Alisson também, que foi muito, muito profissional, muito bom, assim, de entender que determinadas coisas eu não comeria, determinados horários não era possível, ficar me movimentando, vai para o micro-ondas, vai volta o micro-ondas também não era possível, então é ter essa sensibilidade. E eu Uhum. acho que isso reforçando o que você falou, um grande problema hoje do profissional não ter essa, vamos usar a palavra aí, não ter essa empatia por quem está procurando o serviço. Porque não vai funcionar. Sim, eu acredito que até essa questão de humanização, né, atendimento mais humanizado, e você deve ver muito isso também, que é essa questão financeira, né, Suzy? Essa Sim, questão financeira, eu acho muito, muito bacana de conversar com você sobre, porque hoje, o que eu observo, tá? Observo que às vezes as pessoas elas ficam. Você tem que. Eu sou um cara ambicioso, eu gosto de ganhar dinheiro e acho que a gente deve ser assim, mas dizem que isso não atrapalha a minha vida. E para isso não atrapalhar a minha vida, eu tenho um contexto de treino, eu tenho um contexto de relacionamento, eu tenho meu contexto social, eu não abro mão de certas coisas para ter esse sucesso financeiro também, né? Então é muito legal você, é um você sacrifício
até certo ponto, né? Até Não cer- pode ser um sacrifício da tua vida inteira. Sim, sim. Então, acho que você deve enxergar muito isso, né? Voltando, né? Por que eu falei sobre essa questão de humanização, né? Você entender aquela pessoa com a qual você está trabalhando e como que você vai ajustar. Pô, o cara, ele já tá, ele ganha ali, vou supor, tá? Vou dar um exemplo, eu ganhei R$ 2.000 por mês. Aí tu vai fazer o cara economizar 1.800, o cara vai ver com 200. É uma, É, é um lado humanizado, né, seu. sim. Você tem que ter esse É tato, né? eu acho que isso é o que tem muito, tem um gap muito grande de mercado em qualquer área, e a área financeira eu vejo muito isso, justamente ter essa sensibilidade, essa percepção e a personalização do serviço. Não existe como, dentro de uma sociedade tão heterogênea, com a discrepância que tem de salários, é uma coisa absurda de uma pessoa Sim, para outra. O custo de vida de uma determinada região, cidade, enfim, para outro. Não tem como você fazer uma receita padrão e entregar para a pessoa. Algumas práticas são padrão, mas no geral não é. Você tem que olhar o que. E outra coisa, assim como a questão da saúde física. Ah, ok, qual que é o teu objetivo? Eu quero ficar bombada. O outro, eu só quero, sei lá, que eu quero que minha calça de 10 anos atrás entre. O outro quer ficar, é muito magrinho, quer ficar um pouco mais forte, mais com aparência mais robusta. É muito personalizado. O financeiro é a mesma coisa. Algumas pessoas sonham em ter os seus milhões e viver de renda passiva. Algumas pessoas sonham em ter a sua casa própria e é isso. Algumas pessoas sonham em trocar de carro. Algumas pessoas sonham em dar bicicleta no Natal para o filho. Então, não dá para você generalizar perfeito. em um contexto só e achar que existe uma fórmula mágica para todo mundo. Não tem como. Não tem, né? E todos eles, o que eu vejo é preciso de uma conscientização, né, do preço que você vai pagar. Então, por exemplo, você falou do corpo ali, né? Que você quer ficar shapeado, você vai ter um preço para pagar. Se quer ganhar o seu milhão, você tem um preço para pagar, diferente do cara que custa uma casa. Então, você tem que estar disposto a isso, né? Eu tenho um amigaço meu, que ele tá quase batendo 1 milhão, né? E a gente conversa e ele me fala, né, Dodô, o preço que eu pago para conseguir esse milhão. E aí a gente conversa muito sobre, né? É Eu acredito que muito na vida é abrir isso aí, mão, né? né, de algumas coisas. Hã? Você acaba tendo, você sempre vai ter que abrir mão de Isso aí. algo para conquistar É, uma faz outra parte. coisa, não tem como. Essa é a vida, né? Faz parte, é É. algo A bom, né? A vida gente de não tem. adulto é assim. E a gente não tem como, a gente não tem que encarar como algo ruim, né? Às vezes as pessoas ficam lamentando, eu acho que a gente não tem que encarar. Você faz as suas escolhas, você é responsável por elas. Então, se você quer pagar o preço para ter esse milhão, você vai lá e paga esse preço. Assim como você quer pagar o preço de conquistar o seu shape, de ter o seu carro novo, a sua independência financeira, você vai lá e paga o preço. E tá tudo bem, é Exato. isso aí mesmo. E até é legal isso. Faz com um sorriso no rosto. Exato. E é legal você trazer isso, porque eu gosto muito de reforçar também que existe um preço muito alto quando você não escolhe. Oh, Quando você boa, excelente. deixa a vida te Pô, levar, você sensacional. vai ter consequências também. Então, o preço de não escolher muitas vezes dói muito mais do que você abrir mão de determinadas coisas em prol daquilo que vai te trazer benefício a médio e longo prazo. Então, as pessoas também têm que ter essa clareza Cara, em relação a isso. sensacional. Isso aí dá um jargão, tá? O jargão da Suzy. É. Sensacional, Suzy. Sensacional, muito Mas bom, realmente. é isso, né? Traz muitas consequências. Eu aprendi isso ao longo da vida, que não escolher é uma escolha e as consequências são bem pesadas, né? E você não pode reclamar, você tem que aceitar. Você nem tentou realizar algo, né? Então, é muito mais frustrante ainda. Uhum. E, Até você falou, só puxar um gancho que você claro, falou, e eu lembrei, visualizei uma cena do passado, quando eu tinha um objetivo muito claro do que eu queria atingir, acho que era em 3 meses, 4 meses, não sei, eu estipulava objetivos, né? E aí, para esse período, eu tinha 1 hora só para treinar de manhã cedo, antes do trabalho, tinha que trabalhar o dia inteiro, mas eu queria um resultado melhor. O que que eu passei a fazer? Eu treinava, tomava banho na academia, ia para o trabalho, saía do trabalho, voltava para a academia e fazia a segunda parte. E o resultado veio, mas com muito esforço.
Com muito esforço. Você trabalha com saúde financeira, você sabe que você quer ter sucesso financeiro, você tem que se esforçar, as coisas não vão cair do céu. Sabe uma coisa que me intriga, Suzy, que obviamente tu deve viver isso muito, muito, muito na tua área, que hoje você vê na internet, né, muito vendas de cursos, né, aprenda a ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. Cara, não existe. Assim como eu vi esses dias um professor de educação física vendendo uma fórmula mágica do emagrecimento. Um chá específico para você emagrecer em 30 O dias. chá, eu amo chá, mas olha, chá não faz milagre, eu tomo a vida inteira. Não faz. E assim como ganhar dinheiro não faz também, né? É como você tem Exato. mencionado em toda a É uma live, né? construção, né, Dudu? E é muito. E o que eu vejo, assim, né? Voltando ali para o início da nossa live, que o pessoal ali estava comentando, é muito de você direcionar cada área da tua vida. Cara, aprende a não procrastinar em uma área, você não vai procrastinar em duas, em três, em quatro, em si, que você vai caminhar para meio metro. Eu gosto, Suzy, de falar muito sobre conquistar as coisas, almejar algo, ser um cara ambicioso, mas nunca perder a essência da felicidade, sabe? Eu acho que no mundo, todos nós, seres humanos, tá? Viemos para cá para ser felizes. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vem para cá para ser feliz, para viver momentos felizes, acho que a melhor forma de colocar é essa, né? Mas ter o maior número possível de momentos felizes. Então, independente de você ter o shape ou não, de você ter o seu milhão ou não, cara, você tem que buscar essa felicidade. A saúde física, ela é diretamente impactada, né? Com o quão feliz você está. Essa semana eu recebi no meu consultório uma menina, ela tem 29, vai fazer 30 anos agora, amigaça minha. Eu acho que você conhece ela também. Eu não vou mencionar o nome agora, né? Mas inbox eu falo, se for necessário. Tá bom. Mas ela tá no melhor corpo da vida dela. Ela colocou dessa maneira, né? E eu conversando com a gente foi conversando e ela me falou, né? Pô, doutor, a melhor fase da minha vida. E eu olhei para ela e disse assim, ó, você tá com o melhor corpo da sua vida porque você tá na melhor fase da sua vida. Porque ambos caminham junto, né? Então, quer ter sucesso E nas eu áreas, saber busca se felicidade. perceber, né, Dudu? Hã? Porque é saber se perceber também, né? Não só a evolução física, mas a evolução e a revolução interna, muitas vezes, Excelente. né? E Ter eu acho que, autocontrole. e analisando também, né, Suzy, acho que isso vem muito também com a maturidade, né? Porque você, além de ser mais novo, você busca muito físico, né? Você busca muito físico, você não se preocupa muito com a sua saúde mental, e com o tempo você começa a ver que, cara, você vai pra academia para ter um corpo agradável, ele é o espelho que você julga agradável, né? Não que outros julguem agradável, mas que você olhe, você se sinta bem, mas acima de tudo para se sentir bem mentalmente, né? Isso é sensacional. E eu vou até puxar um ponto aqui que é muito interessante que você falou, e que eu demorei anos para perceber, para sentir dessa forma. A gente tem um padrão, né? Todo momento tem um padrão de beleza aí nas mídias, redes de Sim. Photoshop e tudo mais. E aí eu comecei a aprender quando eu sentei com o Kleber a primeira vez e mostrei para ele uma foto de uma atriz X lá. E eu disse assim, eu sei que eu não sou ela, mas eu quero chegar nesse nível, no mesmo nível dela, dentro daquilo que é possível no meu corpo. Que era um corpo que eu achava mais ou menos uma estatura similar e tal, e eu achava ela lindíssima, acho ela lindíssima. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber isso. E hoje eu me vejo muito dessa forma, e quase beirando os 40 já, né? A maturidade, ela impacta muito nisso. Me amar dentro das minhas imperfeições. E todo mundo deveria buscar muita saúde mental por conta disso. Você é um ser único, você nunca vai ser igual a ninguém. E aí o que você busca é uma melhoria, é aquele 1% melhor todo dia. Para você, é você se olhar, entender que ali tem uma gordurinha, tem um vasinho, tem não sei o quê, tem uma assimetria, mas que isso é a beleza, é a tua autenticidade, tá Claro, nisso. A tua beleza tá nisso. você é um ser único. E eu moro em região litorânea, né? Moro perto da praia. Você não tem ideia do que eu pego de gente, tá na academia, no consultório, que chega pra mim assim, Dodô, não vou na praia porque eu tenho vergonha do meu corpo. Cara, é horrível você ouvir falar isso. Sabe, cara, Eu já fui essa pessoa. olha só, então você imagina, né, Suzy? E, cara, É é triste. muita gente.
eu fico assim, cara, na real, quando você começa a se deparar com casos assim, é uma fragilização muito do emocional, tá? Do psicológico, que na real, como você disse, nós todos somos únicos, tá? Claro que você olha, pô, eu quero melhorar aquilo, mas isso não pode, em ponto algum, fazer com que você não viva experiências ou momentos que você gostaria de viver. Tal como você ir na praia, porque você não tem vergonha do seu corpo, sabe? É triste, na real, nem é complicado, é triste de se falar, mas Daí é acontece. buscar muito uma cura mental, né? Isso, e a gente tá aí como profissional da saúde para trabalhar em prol disso, né? De mostrar que o seu corpo é único, que se quer mudar, a gente vai mudar. Você vai pagar alguns preços, você vai ter algumas mudanças de hábito, né? Como você mencionou, e que é Mas possível vale a mudar. pena, vale Vale muito a total a pena. pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. Dodô, eu sei que teu horário hoje é bem restrito. Se deixar, a gente fica conversando, Óbvio. contando a noite inteira. Mas eu sei que amanhã, muito cedo, você também tem compromisso. Para quem quiser contratar o Dodô, sinto muito, gente, tem que entrar na fila de É, espera, porque esse cara ele tem uma fila de espera de atendimento hoje. Graças a Deus, né, Dodô? E graças ao profissional que você eu digo que o ambiente que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam, elas influenciam muito na nossa vida. E eu busco ter por perto pessoas, primeiro pessoas com bom caráter, um bom coração, pessoas que têm valores similares ao que eu acredito ser o correto, e bons profissionais que eu possa admirar e seguir de exemplo. E eu falo isso, eu sempre falei para o Dodô, não é ter puxar saco, não é porque eu sou amiga, nos tornamos amigos, muito amigos ao longo desses anos, mas o Dodô nunca misturou pessoal e profissional, nesses anos todos. Quando o Dodô é o Dodô personal, é o Dodô personal, ele é sério, ele é focado, ele não mistura as coisas, ele dá chibatada mesmo. É um profissional de excelente qualidade e a prova está aí, né, Dodô, com todo esse crescimento que você teve. Você está atendendo gente fora do Brasil? Continua? tem. Hoje eu conto com 84 alunos de consultoria, né? E mais de Olha, 20 alunos de presencial. E o que eu costumo falar, né, pra galera que a gente vai ser sempre amigo, né? Eu gosto de estreitar meus laços de amizade com todos os meus alunos. Mas eu nunca esqueço que eu sou um profissional contratado para entregar um serviço. Então, acho que esse é o principal de todo profissional, tá? Você não pode vincular a sua amizade com a do profissional. Então, você é amigo. Tá? Você pode ser amigo da pessoa, mas nunca esqueça, você é um profissional e você está ali para entregar um resultado. e aí mostra todo o resultado que você está tendo aí de trabalho, Sim. né? Dodô, alguma Eu dica de costumo, ouro? eu costumo Ah, falar que esse é um problema bom, né? Agenda cheia é um problema ótimo, isso não é um problema ruim. nossa, não tenho mais como atender, que delícia. Dodô, você quer deixar algum recado, algo final, algo para as pessoas refletirem, Uhum. enfim? Não, como a nossa live, né, sobre saúde física e mental, né, essa mudança de hábito, eu gostaria que todo mundo tivesse um único e exclusivo pensamento. Eu estou aqui no mundo em busca da minha felicidade. O que que eu vou fazer para isso? Eu vou cuidar daquilo que é o principal para mim, que é o meu corpo, que é a minha cabeça, que é o eu. Não é o meu carro, não é a casa que eu tenho, não é as festas que eu vou, não é a bebida mais cara que eu tomo, não é a viagem mais longa ou mais cara que eu vou, e sim é o eu presente. Então, pense sempre em cuidar de si. Você é o foco total. Se quer ganhar mais dinheiro, cuide de si primeiro, você vai ganhar mais dinheiro. Se quer ter um shape melhor, cuide de si, você vai ter um shape melhor. Então, esse é o recado que eu poderia deixar para vocês. Busquem a felicidade acima de tudo, busquem o seu eu agora, no exato momento, nesta live comigo, com a Suzy. Terminou a live e já pensa o que você pode fazer de diferente amanhã para melhorar. Uma coisinha só. Pode ser não assistir aquele jornal sanguinário, pode ser ler uma página de um livro, pode ser conversar com aquele amigo você está com o sentimento ali remoendo e que precisa se libertar para dar um passo à frente, resolver alguma coisa. Uma dica bem legal, Suzy, que eu gosto de dar, que as pessoas me perguntam como é que você está sempre animado de manhã, Dodô. Eu acordo, eu não estou animado, tá? Porque é cedo demais, eu não estou animado para acordar cedo. E até porque às vezes eu durmo tarde. Enfim, acordar cedo é complicado, é mais frio, você tá no quentinho da cama. Eu levanto, faço a minha higiene e depois eu pego ou eu coloco uma música que eu gosto, ou eu assisto um podcast que eu gosto. Tudo isso durante o café. Eu não acordo em cima do horário. Eu acordo antes para ter todo esse tempo e ir preparando a minha mente
para o resto do dia. Então, talvez se você queira buscar alguma dica, conforme a Suzy colocou acima, né? Não ver o noticiário, o que você pode mudar, eu daria essa dica. Busque ao acordar, acorde um pouco mais cedo. Tome um café da manhã descansado, sem correria, assiste um vídeo no YouTube que você gosta, escute alguma música, ou simplesmente pegue uma foto de algum momento especial que você viveu e olhe para aquela foto e tente resgatar aquela emoção que você viveu para que haja aquela mudança neuroquímica e você fique aí pronto para começar o dia. Sensacional. Dodô, obrigada. Beijão, Muito obrigada Suzy. mesmo por essa disposição tua em participar. Eu sei que o teu tempo é bem escasso. Pessoal que está aí, espero que tenha contribuído de alguma forma, feito vocês refletir um pouquinho mais. Qualquer coisa, manda em direct. Eu espero que a gente possa voltar a conversar em breve. A gente está Sem em uma dúvida. agenda Sem novamente, que o dúvida. papo tem muita coisa Sem para falar. dúvida. Muito obrigado, viu, Suzy? Obrigada. Muito grato mesmo, tá? Obrigada eu. Gente, obrigada. Beijo, boa noite. Até a próxima.